Oi, gente. Essa é a segunda parte da minha análise e resumo sobre a participação do Gilmar Mendes no Roda Viva. E ele estava sendo questionado sobre a responsabilidade do Bolsonaro no 8 de janeiro, e embora ele tenha dito que a responsabilidade política era inequívoca, ou seja, você tem certeza que ele foi responsável politicamente, mas juridicamente tinha que investigar, ele deixou escapar que ele tem informações de que a coordenação do golpismo, dos caminhões e tudo mais, estava vindo de Brasília. Então, embora ele não diga que foi o próprio Bolsonaro, estava vindo do centro, o golpismo estava vindo de Brasília enquanto Bolsonaro era presidente, ou seja, até o dia 30 de dezembro, ali até os últimos dias de governo, toda essa coordenação golpista, segundo o Gilmar Mendes, informações que ele tem junto a pessoas lá no Mato Grosso e tudo mais, que muitos dos caminhões dos golpistas, dos caminhões não, dos ônibus dos golpistas, vieram de lá, não é? E aí ele lembra que o Anderson Torres levou o inquérito indevidamente e ali ele já começou a suspeitar da atuação do ex-ministro da Justiça do Bolsonaro, né? Ele até faz uma fala assim irônica, dizendo que o Anderson Torres nunca vai virar ministro do Supremo, que ele deveria ir lá e se inspirar naqueles que têm, segundo o Gilmar Mendes, uma certa responsabilidade com a República, com o cargo de ministro da Justiça, e não atuar da forma como ele estava atuando, né? Ele até questionado sobre a corrente minoritária de bolsonaristas que votaram, por exemplo, para manutenção da graça ou do indulto do Daniel Silveira, o que é um absurdo, eu já expliquei aqui por quê. O Daniel Silveira cometeu óbvios crimes e o presidente só pode usar o indulto por razões coletivas e o indulto não serve para uma coisa individual, não é para perdoar um amigo ou um conhecido. Isso não respeita os critérios constitucionais, não é? Mas o Gilmar Mendes, quando foi falar dos colegas de Supremo, ele quis ser político, diplomático e disse que tem esperança no ser humano, espera que eles, com o passar do tempo, se distanciem no fundo dessa coisa de ele não diz isso, mas eu entendi como dessa fidelidade canina que eles têm com o Bolsonaro, né? Eu simplesmente, sinceramente, embora seja uma pessoa que tende a querer ser otimista e tal, eu não tenho essa esperança toda no ser humano, não. Especialmente quando o ser humano envolve gente como André Mendonça e Cássio Nunes, né? Esse pessoal eu não tenho esperança nesse pessoal, não. Mas enfim, né? Ele fala que o Daniel Silveira veio da milícia, ameaçou a vida dos magistrados, né? Ele lembra do caso da indicação do Lula para a Casa Civil e entende que ali existia o desvio de finalidade, e ele se arrependeu não desse julgamento de desvio de finalidade, mas ele se arrepende do julgamento da prisão em segunda instância, porque ele entende que, embora eles estivessem julgando uma questão técnica ali, acabou sendo uma questão que foi utilizada politicamente para retirar um candidato à presidência, né? Enfim, ele acaba mostrando que se arrependeu disso, né? Enfim, ele então resolve falar sobre Sérgio Moro, né? Diz que Moro aconselhou Deltan Dallagnol, o procurador, uma coisa completamente irregular. Lembrou que soltou a delação do Palocci no segundo turno, se metendo no processo eleitoral, não é? E ele foi também questionado, Gilmar Mendes, sobre a falsificação da carteira da vacinação. Ele diz onde é que o Brasil vai parar se toda hora tem uma notícia dessa. Olha, a partir do momento que o Brasil colocou na presidência uma pessoa que admira um torturador como o Bolsonaro, né, que admira, que tinha um livro de cabeceira dele, era o brilhante Ustra, e alçou para a presidência e colocou no poder uma família que talvez fosse melhor chamar de quadrilha, e a gente nem está no São João ainda, que funcionários fantasmas, gente misturado com miliciano, gente que deu uma homenagem a miliciano. Sinceramente, tudo isso que a gente está descobrindo agora e mais coisas que vão vir não me surpreendem. Aliás, estranho seria se não aparecesse mais coisa, né? Ele também lembra que no inquérito sobre a pandemia tem
a coisa do Bolsonaro ter falado para as pessoas comprarem cloroquina, e que esse tipo de coisa, junto com outras coisas, podem ter consequências jurídicas. Eu quero ver para crer, né? Vou esperar em relação a isso, né? Ele é questionado sobre o sistema eleitoral, se a gente não deveria caminhar para um semipresidencialismo, né? E aí ele fala de ter consciência da fogueira que saltamos, e que tinha uma medida provisória do Bolsonaro para impedir até mesmo a regulação interna das redes sociais. Olha, eu tenho algumas coisas a falar sobre isso. Eu acredito que o Brasil tem que ampliar a participação popular, a democracia, no que se refere às questões universais. No que se refere a sistema tributário, no que se refere a sistema de saúde, no que se refere às questões econômicas. Eu defendo a ampliação da participação popular. Não porque eu acho que a população vai sempre acertar, mas porque os erros da população nesses quesitos, quando a população participar desse processo, serão erros educativos. A população vai ter que parar de sempre jogar a responsabilidade nos políticos e começar a assumir parte da sua própria responsabilidade, e isso vai acelerar a educação política. Eu não acredito que esse semipresidencialismo, afastar a população do poder ou diminuir o impacto do voto popular, seja a melhor providência. A melhor providência é aproximar a população do poder, afastando a população do personalismo. Ou seja, em vez de escolher por pessoas, tem que escolher entre propostas. Escolher entre propostas e excluir a escolha de personalidades vai forçar a população a ter que avaliar propostas. E isso só tem a contribuir com a melhor democracia, com a democracia mais profunda, mais qualificada. Eu defendo isso no meu livro, e eu chamo, no meu livro A Nova Máquina do Tempo, que dá nome a esse canal, e eu chamo isso de democracia ampliada, e já escrevi sobre isso. Enfim, ele enfatizou muito durante a entrevista a importância de regras e regulação para as redes sociais. Ele lembrou o Alexandre de Moraes em trazer as regras do civil para o digital, que existem limites claros aos crimes violentos e a ameaças violentas nas redes sociais, e esses limites têm que existir. E, de fato, a Constituição, em praticamente todos os países democráticos do mundo, tem clareza de que a liberdade de expressão, embora um direito fundamental de enorme importância, ele não é absoluto. Ele não inclui a calúnia, ele não inclui ameaças físicas, ele não inclui discurso de ódio contra minorias. Existem exceções. Tem certas coisas que, se você disser, você pode e deve ser processado e punido pelo que você disse, né? Simples assim. Ele foi questionado sobre o sistema prisional. Aí ele entra em questões técnicas que eu não vou abordar aqui, mas ele fala da importância de informatizar o sistema prisional, e também que temos que saber o número de presos. O Brasil tem um número excessivo de presos, e nós temos que modificar, de fato, o sistema prisional, né? Ele falou de erros de prisão temporária equivocada, que ficaram por muito tempo, né? Que a prisão muitas vezes é o home office do crime organizado. É uma realidade, é um problema. Eu nunca tinha escutado essa expressão home office do crime organizado, mas eu já tinha usado a expressão de que a prisão é muitas vezes a faculdade do crime, onde o criminoso comum entra sem saber muito sobre o crime e sai um criminoso mais qualificado. Isso é um problema muito grave das nossas prisões, né? Depois ele trata de uma questão sobre a indicação dos ministros do Supremo. Essa é uma questão importante, então eu vou abordar. Ele diz que o PT não valorizou tanto a questão ideológica e valorizou mais diversidade, indicar uma mulher, um negro e tal. E ele é questionado sobre isso, se não deve ser um fator. A minha opinião, acredito que já é bastante conhecida aqui no canal pelas pessoas que me acompanham, é que sim, a diversidade deve ser um fator, mas a diversidade deve ser um fator menor em relação a outros fatores. E para mim, os fatores mais importantes são os fatores, sim, ideológicos, ou seja, que visão essa pessoa tem sobre o Estado, sobre a justiça, sobre os direitos. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem uma visão teocrática e que acha que a Bíblia deve regular as decisões do Supremo sobre os direitos reprodutivos da mulher, por exemplo. Essa é uma pessoa que eu não gostaria de ver indicada para o Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa, por exemplo, que acha normal ter gente pedindo golpe e gente realizando atitude golpista e não acha uma atitude criminosa tentar, né,
um golpe de Estado, como, aliás, parece a posição de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa pessoa não pode ser indicada ao Supremo. Então, para mim, a coisa assim, a primeira coisa é, claro, competência, conhecimento da lei, reputação ilibada, coisas fundamentais, mas também saber que é uma pessoa com compromisso com a democracia, com compromisso com direitos sociais, com compromisso com a Constituição, com compromisso com a sociedade mais justa, com mais... Aí, se tiver tudo isso e for de alguma minoria subrepresentada, ou uma minoria subrepresentada no Supremo, e quando você estiver comparando pessoas que tenham tudo isso, e você tem uma pessoa de uma minoria, tudo bem, você pode usar o critério da diversidade. Mas esses outros critérios são mais importantes. É até por isso que o Zanin é uma indicação assim que eu não fui com toda a animação. Porque tudo bem, ele foi leal ao Lula, mas qual é o posicionamento dele em relação a privatizações? Qual é o posicionamento dele em relação a uma série de questões aí importantes para o campo progressista, para a esquerda? Ele foi até questionado sobre as privatizações e falou que não deve tentar rever o passado. Depende, Gilmar Mendes. Se a privatização foi feita de forma irregular, se foi feita com equívocos, tem que rever o passado, sim. Tem que rever o passado, sim. Ele falou também sobre a contribuição sindical e disse que não vai ser mais obrigatória e defendeu a contribuição associativa, ou seja, quem se associa ao sindicato que contribui e teria aí alguns benefícios. Eu acho que essa estratégia ela é boa, ou seja, ser uma coisa voluntária e não obrigatória, que é mais democrático, não é? E aí tem que ter um processo de adequação, mas junto com isso, eu diria que tudo bem, você faz associativa, mas os sindicatos, durante esse período de transição, você deve criar métodos para eles terem condição de participar, de se organizar, de você favorecer o fortalecimento da atuação sindical, porque a gente tem um exemplo dos Estados Unidos que destruiu os sindicatos e o que isso produziu, por exemplo, na aviação, foi uma deterioração dos salários dos pilotos de avião e tudo mais, que passaram a ganhar muito pouco, salários horríveis, justamente depois que os sindicatos foram destruídos. Aliás, é uma coisa que aconteceu em diversas categorias profissionais em vários países do mundo. Quando você destrói os sindicatos, você acaba destruindo o poder de barganha da classe trabalhadora, né? Enfim, acredito que essas eram as principais questões da entrevista. Estava dando uma olhada aqui e vi também que ele enfatizou a coisa de... Ele foi questionado sobre o Sérgio Moro, no final, que o Moro deu um tweet e dizendo que ele é obcecado pelo Moro. Aí ele disse, não vou tratar de Moro, agora vamos tratar de coisas mais importantes. Mas ele mostrou que ele ficou muito incomodado pela piada de mau gosto, que não foi piada, foi uma insinuação criminosa que o Moro fez, que o Gilmar Mendes venderia sentenças, e aí o Gilmar Mendes cutucou ele de uma forma muito mais dura, que diz que quem tem uma acusação de vender sentenças é o Sérgio Moro, quem acusa é o Tacla Duran, e é o Moro que tem que se explicar com a justiça. E lembra também fundos bilionários e empresas milionárias ligadas ao Sérgio Moro e à atividade do Moro, com questões do ponto de vista financeiro ali muito, muito suspeitas, não é? Então ele também joga para cima do Moro uma série de coisas, né? E ele diz, inclusive, que não surpreenderia ele se os Estados Unidos, de alguma forma, algum grupo de inteligência, tiver algum envolvimento na Lava Jato. Quando no início ele achava que isso era teoria de conspiração do PT, hoje em dia ele já acha que isso é mais provável, e é uma coisa que a gente não pode afastar, até porque existem algumas evidências que algumas pessoas dos Estados Unidos, de algumas dessas agências governamentais americanas, pareciam ter interesse nessa atuação jurídica na chamada República de Curitiba, né? Enfim, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal A Nova Máquina do Tempo. Eu acredito que a entrevista do Gilmar Mendes foi uma entrevista interessante, elucidou várias questões. Eu concordo com muita coisa do que ele disse e discordo de outras. Acho que ele fez uma caracterização dos golpistas muito generosa, que não merecem ser chamados de patriotas de jeito nenhum, pelo contrário,
porque atuaram contra os interesses da nação, né? E discordo também de outras coisas. Ele passou um pouco de pano pro Aras, né? Ele foi passando um pouquinho de pano para outras pessoas do jurídico, um pouco de corporativismo ali. Algumas coisas ali com as quais eu não concordo com Gilmar Mendes, mas muitas coisas que ele falou sobre o germe do fascismo no lavajatismo. Então tem muitas coisas que ele disse que foram, sim, corretas. Enfim, gente. Sou André Teixeira Jacobina, Nova Máquina do Tempo. Se você gosta, já se inscreve. Eu tô me repetindo, mas enfim. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.